A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais para seus familiares e amigos, também a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp do programa. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Eu gostaria de lembrar também que você pode assistir a nossa programação de várias formas, né? Nós sempre estamos repetindo para que as pessoas possam compreender que existem diversas maneiras de assistir a programação da Rede Brasil. Além do canal de televisão, nós temos também o YouTube, inclusive lá no YouTube temos dois canais, o Rede Brasil Oficial e o IEADP Oficial. Você também tem o aplicativo, né? Rede Brasil TV, você pode baixar no seu Play Store, e você tem também o site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão ou a sua opinião, anote aí o número do WhatsApp, 994661010. Se você está assistindo diariamente o nosso programa, se você está acompanhando a sequência do assunto do Apocalipse, você sabe que nós estamos estudando os últimos capítulos do livro e estamos estudando sobre a Nova Jerusalém. Esta cidade, por favor, deixa essa imagem aí, por favor. Eu me alegro sempre que vejo, é incrível isso. Mas esta cidade belíssima, esta cidade maravilhosa, esta cidade que é real. É claro que aí está uma imagem meramente ilustrativa, que com muito respeito à equipe de artes, com muito respeito àqueles que criaram, elaboraram essa imagem aí, mas claro que é só para termos uma ideia desta grande, santa, maravilhosa, bela cidade que é a Nova Jerusalém, onde nós iremos no futuro habitar nessa cidade para todo sempre. Essa é, pode trazer a tela, o ápice da nossa salvação, né? Paulo disse que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas nós estamos buscando a futura. Então nós temos essa certeza, temos essa convicção que esta cidade belíssima e maravilhosa, nós iremos habitar nela. Nós não iremos apenas vê-la, mas nós iremos morar nesta cidade porque é promessa de Deus. E nós já estamos estudando já alguns programas, não é? Eu queria, se você tiver com a sua Bíblia, por gentileza, acompanhe aí. No capítulo 21, você vai perceber que dos versículos 1 a 8, o tema é o novo céu e a nova terra. E nesse texto que nós já estudamos, João menciona que ele viu a Nova Jerusalém, né? No versículo 2 ele diz: e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E a partir do versículo de número 9, trata de forma mais específica sobre esta cidade. Nós vamos perceber que um ser angelical chamou João e ele foi, né, uma experiência sobrenatural, ele teve um arrebatamento de espírito e ele viu a esposa do Cordeiro, ele viu essa cidade, a Nova Jerusalém, e ali o texto bíblico dos versículos 9 a 27, e também no capítulo 22, versículos 1 a 5, nós vamos perceber que a Bíblia detalha como é esta cidade, fala da sua dimensão, fala dos seus muros, fala do material que esta cidade é feita, fala que ali naquela cidade está os nomes das 12 tribos, os nomes dos apóstolos. Nós já estudamos vários textos que falam de materiais, de pedras preciosas, do brilho, da glória, do esplendor, de coisas maravilhosas sobre esta cidade. Olha, eu quero abrir o meu coração aqui. Como é bom falar sobre a Nova Jerusalém. Nós passamos vários meses estudando sobre juízo, sobre a grande tribulação, sobre derramamento do cálice da ira de Deus, que também é uma realidade bíblica, que nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de ensinar. Mas quando nós falamos
da Nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra, nós fazemos isso com muito mais alegria, porque além de termos o privilégio de ensinar este assunto tão maravilhoso, é que acende ou reacende dentro de nós esta esperança, né, esse desejo. E queira Deus que o Espírito Santo possa colocar no coração de cada ouvinte, de cada telespectador, esse desejo não só de ver esta cidade, mas de morar, de habitar nessa cidade pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Eu vou repetir, relembrar o que nós já dissemos, né? Uma cidade maravilhosíssima, primeiro porque Deus está presente, né? Nós iremos habitar com o Deus Trino, nós iremos morar com os seres angelicais, nós iremos habitar com os patriarcas, apóstolos, profetas e com todos os salvos, desde os tempos passados até o futuro. E nessa cidade, nós já dissemos aqui, não tem cemitério porque lá não há mortes, lá não tem hospital porque lá não tem doentes, lá não tem deficientes físicos, visuais ou mentais, lá não tem moradores de rua, lá não tem palafita, lá não tem violência, não tem ódio, não tem maldade, não tem inveja, não tem nada, absolutamente nada de ruim, de mal. E essa é a nossa esperança. Nós vivemos num mundo conturbado. Que dias difíceis estamos vivendo. Dias de muita incerteza. Toda a humanidade está perplexa com o que está acontecendo no mundo, com esta pandemia que tem ceifado, não é, milhares de pessoas no mundo inteiro, mas ainda temos uma esperança. Aqui, do ponto de vista humano, olhando para este mundo com os olhos naturais, não dá para nós alimentarmos a esperança de dias melhores. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós podemos descansar, nós podemos crer, nós podemos confiar que dias melhores nos esperam, que uma cidade maravilhosa já está pronta e em breve nós iremos habitar nesta cidade. Então nós já explicamos aí dos versículos 9 até o versículo de número 27, na realidade concluímos o estudo do capítulo de número 21, mas é interessante, se você estiver com a Bíblia, você pode até comprovar aí, confirmar, que o capítulo 22, os versículos 1 a 5, ele não tem nenhuma epígrafe, nenhum título que faça separação entre os capítulos 21 e o capítulo 22. Então, e há uma razão para isso, é porque, na realidade, o capítulo 22, versículos 1 a 5, continua falando sobre esta cidade. Então, nós vamos adentrar em um outro capítulo hoje, que é o capítulo 22, mas nós vamos continuar com essa mesma temática, sobre a Nova Jerusalém. Mas, você sabe disso, nós sempre usamos essa metodologia. Antes de nós adentrarmos no assunto do dia, nós sempre recapitulamos aquilo que vimos em programas anteriores. Então, de uma forma assim rápida, nós vamos recapitular alguns versículos que nós já estudamos. Vamos recapitular a partir do versículo 21, versículos 21 a 27, só para relembrar onde paramos e darmos continuidade ao estudo. Vamos lá, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 21 também. Pode passar a tela rapidinho. Então, abre a tela, por favor. Isso. Então, nós já explicamos, já lemos esse texto, que as 12 portas eram 12 pérolas. Que coisa interessante. A Nova Jerusalém tem 12 portas, mas as portas da Nova Jerusalém não é de madeira, não é de prata, não é de cobre. O que é que tem? Pérolas. São pérolas as portas. Que porta, não é? Não tem nenhuma porta aqui no mundo que possamos comparar. E cada uma das portas era uma pérola. Que coisa interessante. E a praça da cidade, de ouro puro. Mas que tipo de ouro? Aí diz ouro transparente. Com certeza um ouro translúcido, superior ao ouro aqui da terra. Pode passar. Versículo 22, nós estudamos também que lá não há templo. Que coisa interessante. Lá nós não teremos um templo para nos reunirmos. Por quê? A Nova Jerusalém já é um templo, né? O Senhor Deus, porque o
seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então Jesus está lá, Deus está lá. Não precisa a gente ir procurar um lugar de culto. Aqui na terra, sim. Enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos nos reunir nos templos para cultuar a Deus, mas no céu, na Nova Jerusalém, não iremos precisar. No versículo 23, nós estudamos também, diz que lá, que coisa interessante, que coisa maravilhosa, a cidade não necessita de sol nem de lua. Por quê? Para que ele resplandeça, porque a glória de Deus é que alumia esta cidade, e o Cordeiro é a sua lâmpada, né? Então lá ninguém vai dormir, então lá não tem noite, não vai precisar de sol, de lua, porque o próprio Deus ilumina esta cidade e o Cordeiro é a sua lâmpada. No versículo 24, nós também já estudamos, diz que as nações andarão à sua luz. E que nações são essas? Cremos nisso, cremos que são as pessoas que estarão habitando na terra, que vieram do milênio, estarão em corpos físicos naturais. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então veja que aí fala de nações e fala de reis da terra. Então cremos que além dos salvos que estarão na Nova Jerusalém em corpos gloriosos e incorruptíveis, haverá também homens aqui na terra em corpos físicos e naturais. No versículo 25 nós vimos que as portas não vão se fechar de dia. E por quê? Simples, ali não haverá noite. Então, é uma dimensão diferente, espiritual, sobrenatural. Lá ninguém vai precisar dormir, descansar e repousar, porque estaremos em corpos gloriosos. No versículo 26, diz que a ela trarão a glória e honra das nações, e eu torno a dizer, essas nações não são os que estiverem em corpos gloriosos, mas sim aquelas que estiverem em corpos físicos e naturais. E versículo 27 foi o último versículo que nós estudamos, diz que não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Traz a tela. Então o texto deixa bem claro que ali não haverá, não vai entrar nada de mal, de ruim, nenhum ser demoníaco, Satanás não pode entrar nessa cidade, ódio, violência, maldade, nada de ruim, de mal, nada que contamine, absolutamente nada, nem vício, nada de ruim, mas só aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida. E nós encerramos o último programa falando sobre isso, né? A partir do momento que o homem crer em Cristo, se converte dos seus maus caminhos, se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus como seu salvador pessoal, ele passa a ser inscrito no livro da vida e tem esse direito à salvação, à vida eterna e esta morada feliz e segura no céu com Deus por toda a eternidade. Então, concluímos o estudo do capítulo 21. Hoje vamos adentrar no capítulo 22 e vamos estudar os 5 primeiros versículos. Então, eu quero lhe convidar para você acompanhar com a sua Bíblia e comprovar o que é que a Bíblia diz acerca dessa Nova Jerusalém. Pode passar na tela, capítulo 22, versículo 1 diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Que coisa maravilhosa. Pode trazer a tela, não é? João primeiro teve aquela visão total da cidade, vamos dizer assim, aquela visão panorâmica, aquela cidade que descia do céu, mas depois ele é levado a ver os detalhes. E no capítulo 22, versículo 1, João viu o rio puro da água da vida. Com certeza não há nenhum rio aqui na terra cujas águas possam ser comparadas a esse rio puro da água da vida, não é? É claro que todos nós, creio que todos nós já tivemos a oportunidade de ir em algumas fontes de água, de chegarmos em alguns lugares e assim, olha, essa água é limpa, essa água é mineral, aqui tem uma fonte de água. Você já deve ter tido essa oportunidade, eu já tive, de chegar em determinados lugares, não é? Olha, aqui é uma fonte de água, essa água é cristalina, essa água aqui ela é mineral, você pode beber, é uma água pura, mas eu tenho certeza que esta água, que procede lá do trono de Deus, diz, mostrou-me o rio puro da água da vida.
Então não existe aqui na terra nenhum rio, nenhuma fonte de água que possa ser comparada àquilo que procede do trono de Deus, que João viu lá na Nova Jerusalém. Então, esse rio, essa água é pura, ela é sem nenhuma contaminação. E este rio tem a água da vida. Que coisa interessante. Os capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse vai falar não só da árvore da vida, mas vai falar desse rio, o rio que tem a água da vida. E nós cremos sim na literalidade. Nós não cremos que isso tem um sentido figurado, não. Nós cremos que seja no sentido literal. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 6, que nós já tivemos a oportunidade de estudar, no capítulo 21, versículo 6, diz assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Né? Então Jesus fez essa promessa de dar a qualquer pessoa que tiver sede, dar da fonte da água da vida. Ainda no capítulo 22, versículo 17, que nós vamos estudar na próxima semana, diz: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Que coisa interessante. Esta fonte de água, da água viva, que jorra lá do trono de Deus, está à disposição de qualquer pessoa, daquele que deseja beber desta água da vida, desta água pura, desta água cristalina. Está à disposição. Você pode fazer parte deste grupo que vai beber, não é? Permita-me lembrar coisas trágicas, mas eu quero lembrar coisas trágicas. Mas infelizmente é uma realidade. É triste o que eu vou dizer, mas é uma realidade. Enquanto muitos estarão lá no lago de fogo, enquanto muitos serão condenados, enquanto muitos estarão sofrendo eternamente, onde a Bíblia deixa bem claro que o fogo não se apaga, que o bicho não morre, haverá um grupo de pessoas que estarão diante do trono de Deus, na Nova Jerusalém, poderão beber desta água pura, desta água cristalina. E talvez você pergunte, mas antes de você enviar essa pergunta, eu já vou lhe responder. Mas professor, nós não estaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis? Sim, é uma verdade. Mas eu quero só lembrar que Jesus, após a sua ressurreição, ele comeu pão, ele comeu peixe. Então, nesta nova dimensão espiritual que nós estivermos ou teremos no futuro, embora que não haja necessidade diária de nos alimentar, de beber água, porque nós já não estaremos com essas necessidades físicas, mas há sim a possibilidade de nós comermos ou nos alimentarmos. Inclusive, quando Jesus estava aqui na terra, que ele celebrou a Páscoa e ele instituiu a ceia, ele disse assim: digo-vos que de agora em diante não beberei mais do fruto da vide. Deixa eu traduzir para você. Jesus estava dizendo: eu não vou mais tomar suco de uva, até aquele dia que eu beba convosco de novo no reino de meu Pai. Então Jesus disse que no futuro ele estaria bebendo mais uma vez do fruto da vide, do fruto da videira, o suco da uva no reino de meu Pai. Então eu posso dizer sem medo de errar, que embora nós estejamos numa dimensão espiritual, em corpos gloriosos e incorruptíveis, mas nós poderemos beber desta fonte da água, porque foi Jesus quem prometeu. Não faria sentido Jesus dizer, como diz o capítulo 21, versículo 6, Jesus dizer assim: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, se essa água não fosse literal. Então cremos sim na literalidade desta água
que nós iremos beber em breve. Volta ao texto mais uma vez. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Aí diz que era claro como cristal, ou seja, uma água cristalina, uma água incomparável, que não existe nenhuma fonte aqui na terra que possa ser comparada. Não é? Então, a nascente de um rio, geralmente, onde é uma pedra, um monte, um vale. Mas que coisa interessante, que este rio puro da água da vida, a nascente dele, a fonte dele, de onde é? Procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Glória a Deus. Traz a tela. Então, quando Deus em sua eterna sabedoria, o arquiteto do universo, ao criar o universo, Deus criou as fontes das águas, sabendo que o ser humano necessitaria de água para a sua higiene, para saciar a sua sede. Então, existem fontes de águas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas existe uma água especial que ainda não está à disposição dos seres humanos. Ainda não. É algo futuro, é algo profético, é algo escatológico. Mas que esta fonte especial, que está reservada para o futuro, não é em um vale, não é em um monte, não é em uma rocha, não é em uma pedra, não é em nenhum lugar aqui da terra, mas a fonte dessa água, ela jorra e procede do trono de Deus. Volta ao texto mais uma vez, só para a gente concluir. E mostrou-me, João viu o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus, do Cordeiro. Parabenizo aí a equipe de artes por esta imagem maravilhosa. Capítulo 22, versículo 2, pode passar o texto por gentileza? Aí diz, versículo 22, nós estávamos falando do rio puro da água da vida e agora aparece o que? A árvore da vida. Aí ele diz, no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Que coisa interessante. Quando nós lemos a Bíblia, né? Quando nós lemos esse texto, capítulo 22, versículo 2, nós pensamos lá no princípio, nós pensamos lá no Éden, nós pensamos lá na árvore da vida que estava lá no jardim do Éden. Se você dispõe de uma Bíblia, abra a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 9. Então Deus, ao criar o jardim, Deus colocou lá a árvore da vida, para que o homem pudesse comer do fruto, para que ele vivesse infinitamente. Este era o propósito, este era o objetivo. Capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Ou seja, Deus fez as árvores frutíferas para saciar a fome do homem, para que o homem pudesse sobreviver comendo do fruto das árvores. Aí ele diz, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, ali no meio do jardim estava a árvore da vida, para que os homens, os seres humanos, pudessem comer do seu fruto e pudessem viver infinitamente. Mas o que acontece? Por conta da queda, por conta do pecado, por conta da desobediência, Deus preservou agora, impediu que o homem comesse do fruto da árvore da vida. Capítulo 3, versículo de número 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, como o homem pecou, desobedeceu, comeu do fruto que Deus havia proibido, aí Deus disse, ele não vai mais comer do fruto da árvore da vida, porque é necessário que ele morra, que ele volte ao pó. Então Deus pôs querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Para quê? Para que nenhum ser humano tivesse acesso. Mas que coisa interessante, lá no final,
João vê mais uma vez a árvore da vida. E esse texto nos traz algumas lições. É por isso que eu creio, professor Givanildo, eu creio assim, que haverá sim dois grupos de pessoas na eternidade futura. Os salvos em corpos gloriosos, incorruptíveis, na Nova Jerusalém, mas haverá seres humanos, pessoas comuns, vivendo aqui na terra, como era o projeto original de Deus. Então, como nós estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis, nós não teremos mais necessidade de comer do fruto da árvore da vida, porque nós não já estaremos como os seres angelicais, nós não seremos imortais. Então, o fruto da árvore da vida é, na realidade, para as pessoas, para os seres humanos que estiverem em corpos físicos. Volta ao texto, aí diz, pode abrir, no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava o que? A árvore da vida, detalhes, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Veja que coisa interessante aí. Mais um motivo para eu crer que haverá seres humanos na terra no futuro. Diz que essa árvore da vida produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Olha, haverá contagem de tempo também na terra. Porque para nós que estaremos na eternidade, não, mas para os homens aqui na terra, vai ter de mês em mês. Então, de mês em mês, vai produzir fruto. Para quê? Para que os homens comam, para que os homens não venham a morrer. E que coisa interessante, as folhas da árvore são para a saúde das nações. Quais nações? Eu já falei, as nações que estiverem habitando na terra. Então os homens, traz a tela por favor, os homens que estiverem na terra em corpos físicos e naturais vão sobreviver de que forma? Comendo do fruto da árvore da vida. E as folhas da árvore, né, vai servir para a saúde das nações, para que as pessoas não adoeçam, é isso que nós cremos. Pode passar o texto, versículo de número 3, por favor. Aí diz, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E eu quero lembrar daquele episódio lá de Gênesis, capítulo de número 3. Pode trazer a tela. Você vai perceber que no capítulo 1 e versículo 31 do livro de Gênesis, diz a Bíblia que Deus viu tudo quanto tinha feito e esse que era muito bom. Mas no capítulo 3, quando os nossos pais desobedeceram e comeram do fruto que Deus havia proibido, nós vamos perceber que veio a sentença. A partir do capítulo 3 de Gênesis, versículo 14, aí nós vamos perceber uma série de juízos, de julgamento, de maldições. Deus disse a Adão, por causa de ti a terra é maldita, a terra tornou-se maldita, passou a produzir espinhos e cardos. A mulher passou a ter filho com dores, o desejo dela passou para o marido, a serpente passou a rastejar, a comer pó, o homem agora passou a sobreviver do suor do rosto. E Deus disse, não é, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então veio a maldição sobre a terra, trouxe uma série de sequelas, de julgamentos, de juízos, de coisas ruins sobre a terra. Mas Deus faz uma promessa, que nesta cidade, no futuro, não haverá mais maldição contra alguém. Volta ao texto mais uma vez para nós conferirmos. Aí diz, e ali onde? Na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então, quem estará ali? O trono de Deus, reinando pelos séculos dos séculos. Deixa eu te dizer algo aqui. Pode trazer a tela. Embora Deus esteja hoje já assentado sobre o trono, não tenho dúvida disso, e embora ele seja o soberano, aquele que rege, controla e domina sobre tudo e sobre todos, mas por causa do livre-arbítrio humano, por conta da maldade que está no coração do homem, por conta das ações demoníacas, tem muitas coisas que acontecem no mundo que não é a vontade absoluta de Deus, mas é a vontade permissiva. Você sabe disso. A fome, por exemplo, que ocorre no mundo, não é vontade absoluta de Deus, não é Deus que manda a fome, não, é uma vontade permissiva. A violência não é vontade absoluta, é uma vontade permissiva.
as doenças, as enfermidades. Não é vontade absoluta, é uma vontade permissiva. Porque esta é a realidade. Satanás, ele é chamado nas páginas da Bíblia do Deus deste século, o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar. Então existem dois reinos aqui na terra, no sentido espiritual, o reino de Deus e existe também o reino de Satanás. É claro que o reino de Satanás está abaixo do reino de Deus, o poder de Satanás está abaixo do poder de Deus. Mas ninguém pode negar que Satanás tem o domínio sobre esse mundo. Satanás, capítulo 4, versículos 8 e 9 do Evangelho escrito por Mateus, ele disse a Jesus: dar-te-ei os reinos e a glória do mundo se prostrado me adorares. E ele ofereceu porque realmente poderia dar a Jesus os reinos e a glória do mundo. Há um controle, há um domínio de Satanás sobre este mundo. E é por isso que existe tanto ódio, tanta maldade, tanta violência. Mas um dia este reino de Satanás será extinto, será banido, será lançado no lago de fogo. Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo ardente e nunca mais irão trazer prejuízos à humanidade. Haverá um fim do seu governo, do seu controle e para sempre, pelos séculos dos séculos. Aí sim, no sentido pleno, no sentido literal do termo, Deus, Cristo, reinará sobre tudo e sobre todos pelos séculos dos séculos. Volta ao texto mais uma vez, para nós conferirmos. Aí diz: e nela aqui, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Cordeiro aí é Cristo, você sabe. Então, Cristo e Deus, o Deus o Pai, Deus o Filho, estará reinando pelos séculos dos séculos. Aí diz: e os seus servos o servirão. Então significa dizer que nós estaremos servindo a Deus, servindo a Cristo por toda a eternidade. É muito comum as pessoas mandarem essa pergunta: professor, que tipo de serviço nós vamos prestar? Qual é o tipo de trabalho? A Bíblia não descreve, não traz detalhes. Mas posso dizer que além da adoração, além do culto prestado a Deus, que é uma das principais atividades do salvo no futuro, mas nós estaremos servindo a Deus. Como haverá vidas humanas na terra, como haverá seres humanos, creio que nós, como os seres angelicais, seremos enviados à terra a cumprir as ordens de Deus nesse período. É assim que nós cremos. Vamos para o versículo de número 4. No versículo 4 diz: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Então, que privilégio para nós podermos ver o rosto de Deus. Nós podemos ver o rosto de Cristo. O privilégio que os apóstolos tiveram, né, de ver o rosto de Cristo, nós veremos. É claro que enquanto nós estivermos nesse corpo físico, nós não podemos ver a Deus, porque se alguém vir a Deus, morre. Capítulo 33, versículo 20 de Êxodo diz isso. Não, disse-me, mas é Deus dizendo a Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto homem algum nenhum verá a minha face e viverá. Mas claro que nessa ocasião, na Nova Jerusalém, nós estaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis, como os seres angelicais, nós teremos o corpo semelhante ao corpo de Cristo, e aí sim nós podemos ver a Deus. Professor, tem alguma base bíblica? Claro que tem. Mateus capítulo 5, versículo de número 8, Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E lá no Apocalipse capítulo 4, você vai perceber isso. João viu o trono de Deus, capítulo 4, versículo de número 3. Ele disse que o que estava assentado era na sua aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. João viu um ser sentado no trono, e este ser não era Cristo, porque no capítulo 5 nós vamos perceber que Cristo é visto lá como um cordeiro. Então, João viu este ser, é claro, numa dimensão espiritual, num arrebatamento de espírito, e a Bíblia diz, volta ao texto mais uma vez, por favor, e verão o seu rosto.
nós veremos o rosto de Deus, nós veremos o rosto de Cristo. Aí o texto diz, e na sua testa estará o seu nome. Então é claro que não significa dizer que vai ser uma espécie de uma tatuagem, não. Eu até quero mencionar como está esse texto na King James, você sabe disso. Quando um texto não está muito claro na versão corrigida, nós fazemos uso de outra versão para facilitar a nossa compreensão, nosso entendimento. Então na King James diz, eles contemplarão a sua face, nós veremos a face de Deus. Isso é uma promessa de Deus. E o seu nome estará sobre a fonte dos seus servos. Então não é que vai ter uma tatuagem na fonte dos servos de Deus, claro que não. Mas é como se fosse uma lembrança, uma memória. É como se fosse uma autenticação de que nós possuímos a Deus. É claro que nós não cremos que vai ter uma tatuagem na testa do salvo, não cremos nesse sentido, mas é como se fosse uma marca que pudesse comprovar, confirmar que realmente nós pertencemos a Deus. Então eles quem os salvos, contemplarão a sua face, e o seu nome, ou seja, o nome de Deus, o nome de Cristo, estará sobre a fonte dos seus servos. Então é como se fosse uma autenticação, um lembrete, um memorial, uma lembrança que nós pertencemos a Deus. Finalmente, o versículo de número 5, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje. Aí, a palavra de Deus diz, e ali não haverá mais noite. Então, nós já vimos isso no capítulo 21, versículo de número 25, que na Nova Jerusalém não haverá mais noite. E você sabe a importância da noite. Traz a tela, por favor. A noite serve para nós dormirmos, para nós descansarmos. A noite serve para o repouso. Deus, em sua sabedoria, fez essa separação dia e noite. Durante o dia trabalhamos, durante a noite repousamos. Esse é o desejo de Deus. Mas lá ninguém vai dormir. Lá nosso corpo será glorioso e incorruptível. Por isso lá não haverá mais noite. Volta ao texto mais uma vez, por gentileza. Aí diz, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol. Então não haverá mais a necessidade da luz do sol, de lâmpadas, de luminares, não precisaremos mais. Por quê? Porque o Senhor Deus os alumia. É o brilho de Deus, o esplendor da presença de Deus. Cristo é a lâmpada, diz a Bíblia no capítulo 21, versículo 23. E encerra com esta promessa gloriosa, e reinarão para todo o sempre. Então essa é uma esperança do salvo. Os salvos aqui, os crentes, tantas vezes perseguidos, tantas vezes desprezados, quantas vezes humilhados, quantas vezes motivo de escárnio e zombaria neste mundo. Mas no futuro, a Bíblia deixa bem claro que nós reinaremos para todo sempre. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, veja que promessa gloriosa, veja que promessa maravilhosa para os salvos, diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. No capítulo 2, versículo 26, a Bíblia diz, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E finalmente, em capítulo 5, versículo 10, diz assim, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, o que nos aguarda, o que aguarda os salvos, os justos, no futuro, é esta cidade onde nós habitaremos com Deus e nós reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Veja o que o texto diz, capítulo 22, versículo 5. E reinarão para sempre. Abre a tela mais uma vez, pela última vez, muito bem. E reinarão para todo sempre. Então, o reinado não será durante 1000 anos apenas, mas para sempre, pelos séculos dos séculos. É isso que diz a Bíblia,
é isso que nós cremos e temos a certeza que em breve esta profecia há de se cumprir.